Bom dia, a paz do Senhor Jesus, aos meus amados irmãos e amigos. É mais um momento que Papai do Céu, Ele nos presenteia nessa manhã para nós estarmos aqui para louvar, engrandecer e magnificar ao seu santo nome. É mais um momento que nós temos para o adorar, para o magnificar. E que o nosso Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel, esteja recebendo a nossa adoração nessa manhã, que nós possamos ser uma bênção nas suas mãos durante todo esse dia, para a honra e glória do nosso Deus. Amém? Vamos orar um pouquinho, vamos tirar um tempo para nós estarmos falando com o nosso Deus. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, Senhor, por essa manhã, muito obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito, ó Pai, por tudo que o Senhor ainda irá fazer. Nós, aleluia, nos colocamos diante do Senhor, ó Pai, em oração, ó Pai, com as nossas frontes inclinadas, ó Pai, com os nossos olhos fechados, ó Pai, clamando, ó Pai, para que o Senhor, ó Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, esteja recebendo, ó Pai, com cheiro suave nas suas narinas as nossas orações de agradecimento, ó Pai, por mais esse dia, Pai, tão maravilhoso que o Senhor tem nos dado, ó Pai. E nós só temos te agradecer, ó Pai, por esse dia. Nós só temos te agradecer, ó Deus, por esse momento, ó Pai, tão único, ó Pai. Então nos fortalece, derrama sobre nós, ó Pai, da tua unção, do teu poder, do teu sobrenatural, que venhamos, ó Pai, aleluia, crer, Senhor Deus, em dias, Senhor Deus, muito melhores, ó Pai. Ó Deus de Israel, então muito obrigado, ó Pai, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador, se temos, ó Pai, passado por alguns apertos, ó Pai, o Senhor tem colocado a esperança em nosso coração, ó Pai, de nós, aleluia, Senhor Deus, obtemos, ó Pai, dias, Senhor Deus, memoráveis, ó Pai, dias, Senhor Deus, em que, aleluia, nós vamos ver, Senhor Deus, as coisas acontecerem, ó Pai, aleluia, de uma forma, ó Deus de Israel, sobrenaturais. Então, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, muito obrigado, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, por enxergarmos, ó Pai, o sol raiando, ó Pai, um povo, ó Deus de Israel, estar, Senhor Deus, vivo, Senhor Deus, falando contigo, ó Pai, respirando. Muito obrigado, ó Pai. Nos dê, Senhor Deus, uma melhor, aleluia, direção, Senhor Deus, na data de hoje, o melhor caminho, aquilo que tu tens, Senhor Deus, para conosco. Nós te agradecemos, ó Pai. Nós te pedimos, ó Pai, que as tuas mãos potentes, ó Pai, esteja, Senhor Deus, nos ajudando, ó Pai, a vencer, Senhor Deus, todos os obstáculos que são propostos, ó Pai. Aleluia, Senhor Deus, a cada um de nós, ó Pai, que venhamos, ó Pai, ultrapassar, Senhor Deus, todas as barreiras, ó Pai, todas as dificuldades. Não deixa, Senhor Deus, que nós venhamos parar, Senhor Deus, nesses entroncamentos, ó Pai, mas que venhamos, ó Pai, no Teu nome, ó Pai. Aleluia, Senhor Deus, dá continuidade, Senhor Deus, no Teu nome, ó Pai. Aleluia, Senhor Deus, vencer, Senhor Deus, estar, Senhor Deus, ultrapassando, ó Pai, as barreiras, ó Pai. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que seja um dia, Senhor Deus, abençoadíssimo. Toma, Senhor Deus, os enfermos, ó Deus, nós te pedimos encarecidamente, Senhor Deus, para que o Senhor esteja curando, ó Pai. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aqueles, ó Pai, que têm nos acompanhado, que têm, aleluia, pedido ao Senhor, ó Pai, aleluia, alívio de suas dores, um milagre, ó Pai, uma cura, Senhor Deus. Ó Deus de Israel, concede, nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Deus de Israel, esteja, Senhor Deus, também abrindo portas, ó Pai, de condições financeiras, ó Pai, para os teus filhos, ó Pai, para que tenha, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, uma refeição digna, Pai, para que tenha, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, ó Pai, amado Pai querido, os alimentos necessários, ó Pai, para a sua saúde. Assim, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, ó, nós te pedimos encarecidamente, entra, Senhor Deus, com as tuas providências. Cuida, Senhor Deus, das famílias, ó Pai, cuida, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, de toda a nossa parentela. Aviva a tua obra em nós, ó Deus, e faça, Senhor Deus, com que nós venhamos crescer na tua graça, no teu conhecimento. Toma a cascadura nas tuas mãos, ó Pai. Traz, Senhor Deus, paz, ó Deus, por cascadura, Pai. Tira, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, do meio de nós, ó Pai, todo o império das trevas, ó Pai.
Tudo, Senhor Deus, que tem tirado a nossa paz, o nosso sossego, ó Pai, só o Senhor, ó Pai, pode, Senhor Deus, fazer, Senhor Deus, infinitamente mais do que nós temos pedido, infinitamente mais do que nós temos pensado. Então, Senhor Deus, haja, Senhor Deus, a nosso favor. Assim, Senhor Deus, clamamos ao Senhor. Ministra, Senhor Deus, poderosamente. Oh Deus de Israel, somente o Senhor pode fazer, ó Pai. Então, aleluia, lute, Pai, para que possamos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, na data desse dia, Senhor Deus, está obtendo, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, o desejo do nosso coração, Pai. Pois, Senhor Deus de Israel, a Tua palavra diz, Senhor Deus, em Provérbios capítulo 13, Senhor Deus, que, aleluia, a esperança demorada, Senhor Deus, ela adoece o coração, ela enfraquece. Mas a esperança concretizada, Senhor Deus, e a concretização, ela vem de Ti. Ela é árvore de vida. Quando fala árvore de vida, Senhor Deus, é que produz frutos, produz alimento. A gente, quando fala árvore de vida, a gente imagina uma laranjeira cheia de laranjas madurinhas, aquelas folhas verdes, lindas, aquele caule bonito, puxando os nutrientes da terra. Isso é tremendo, ó Pai. Então, Senhor Deus, nos ajuda, Pai, a estar desvencilhando, Senhor Deus, de todo mal, de todo carrapicho, de tudo que tem nos aprisionado, Senhor Deus, que venhamos, ó Pai, estar, Senhor Deus, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai, indo muito mais além, que venhamos frutificar, que venhamos crescer, que venhamos sair da inércia, Senhor Deus, que nenhum, ó Pai, obstáculo venha, Senhor Deus, nos cercar, Senhor Deus, para que venhamos ficar aprisionados, mas o Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel, pode fazer toda a diferença na nossa vida. Assim nós a Ti clamamos, ó Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. A paz do Senhor Jesus, a minha amada irmã Marina Salles Andrade, que Deus te abençoe, que Deus te proteja, também a sua família, que Deus esteja derramando da sua graça, derramando da sua unção, que seja um dia aí abençoadíssimo para cada um de nós, amém? Também a Lani aqui, né, Taslane, que Deus esteja te abençoando aí na data desse dia, Deus esteja aí operando também. A Elane, Deus te abençoe, Elane, seja um dia assim maravilhoso para nós na presença do nosso Deus, amém? Então, Deus, Ele tem feito maravilhas, né? E nós só temos a agradecer ao nosso Papai do Céu por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele ainda há de fazer na minha vida e na sua vida. E nós só temos verdadeiramente colocar a nossa vida no altar do nosso Deus, aquele que vive, aquele que reina para tudo sempre, amém? Então, o Senhor, Ele é bom. Hoje nós vamos estar estudando aí o capítulo 20 de Apocalipse, do versículo 1 ao versículo 10. A paz do Senhor Jesus também, a minha amada irmã Irene Carvalho, seja bem-vinda nessa manhã, que Deus esteja te abençoando, Deus esteja indo também de encontro ao nosso pastorzão Carlos Wesley, que o Senhor esteja operando maravilhas aí na sua vida, em nome de Jesus Cristo, amém? Glória a Deus, aleluia. Curticite, aleluia, seja bem-vindo, em nome de Jesus Cristo, amém? Glórias a Deus, aleluia. Carlos Alcides, seja bem-vindo, Deus esteja abençoando os meus amados irmãos aí nessa manhã. Então nós estamos aqui na programação Tabernáculo do Deus Altíssimo, a programação da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus, situada aqui em Cascadura, Rio de Janeiro, amém? Glórias a Deus. Nós temos aí a imensa alegria de nós estarmos aqui nessa programação, fazendo uma programação aí com amor, com afinco, com dedicação, com os nossos amados irmãos. Ontem nós tivemos na casa do nosso professor Fernando Lopes, nós até começamos a fazer a live ali, mas de repente a luz foi embora e não voltou mais, aí ficou sem internet, sem luz.
e a única luz presente que estava ali era a luz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas não deu para fazer a live. A gente pede perdão, né, os amados irmãos aí, porque não deu para fazer a programação, amém? A gente vai fazer semana que entra, agora nós faremos novamente, e Deus é fiel, Deus sabe todas as coisas, amém? Então, nós estamos aqui na Travessa Souza Andrade, número 123, já disse, o bairro Cascadura, Rio de Janeiro. Eu sou o pastor Carlos Sales, idealizador dessa programação e também responsável. O texto bíblico que nós vamos estar utilizando hoje é o texto bíblico do capítulo 20 de Apocalipse. Amém? A data de hoje é dia 31 de 3 de 2023. Glórias a Deus. Eu tenho deixado aí 2 links dos meus YouTubes. Peço aos amados irmãos que estejam aí assistindo os vídeos, deixando o seu like, ativando o sininho para serem comunicados a respeito de novos vídeos. Amém? E cremos que vai ser uma bênção no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para a edificação da amada igreja, para a edificação dos amados irmãos. Amém? Glórias a Deus. Eu quero estar então pedindo aos amados irmãos que estejam abrindo a Bíblia em Apocalipse, capítulo 20 de Apocalipse. Vamos estar aí adentrando ao texto que nós escolhemos para leitura nessa manhã. Amém? Glórias a Deus. Texto de Apocalipse, capítulo 20, passa tão rápido, né? A gente já está chegando ao final de Apocalipse, né? Nós começamos outro dia mesmo, nós já estamos chegando ao final do capítulo, ou melhor dizendo, do livro de Apocalipse. Então, é uma alegria muito grande, né? O Apocalipse, ele vai até o capítulo 22, nós estamos no 20, falta 2 capítulos aí para a gente estar terminando o livro de Apocalipse. E foi assim um tempo muito bom, mas nós estaremos entrando depois na Era dos Mártires. Eu fiquei muito emocionado, né? Quando eu estava fazendo seminário, e a gente estudava, né, a respeito da Era dos Mártires, e foi um tempo assim muito comovente, um tempo muito bom quando eu estudava essa Era dos Mártires. Então as pessoas davam, né, e dão ainda hoje a vida por amor do Evangelho, por amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós precisamos colocar isso no nosso coração, precisamos buscar ao Senhor, precisamos falar com Ele do fundo do nosso coração e falar: Senhor, eu necessito, eu preciso, transforma-me conforme o teu querer, conforme as tuas mãos potentes. Falar com o Senhor, deixa o Espírito Santo do Senhor me usar. Amém? A paz do Senhor Jesus, a minha amada irmã Raquel, seja bem-vinda em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Aleluia, Raquel Ferreira, que bênção, né? Seja bem-vinda, Deus te abençoe. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, vamos estar aí abrindo as Sagradas Escrituras, capítulo 20 de Apocalipse. Satanás, ele é amarrado por 1000 anos, os fiéis reinam com Cristo. Amém? Glórias a Deus. Então diz a palavra do Senhor, no versículo 1 do capítulo 20: E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo, uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. No versículo 3 diz: E lançou no abismo, e ali o encerrou, e pôs o selo sobre ele,
para que mais, aleluia, para que mais não engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam um sinal na testa, nem na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Amém? Glórias a Deus. No versículo 7, e acabando os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para juntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. Mas desceu o fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Amém? Glórias a Deus. Então, Apocalipse capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 10. Satanás, ele é solto e depois vencido para sempre, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então, muito bom nós estarmos buscando ao Senhor enquanto nós podemos achar. Quando o Senhor ele fala no Apocalipse capítulo versículo 2, aqui do capítulo 20, prendeu o dragão e o amarrou por 1000 anos. Depois da volta de Cristo e dos eventos do capítulo 19, Satanás será preso e amarrado por 1000 anos, para que não mais engane as nações. Isso implica numa sensação total de uma influência, aleluia, durante 1000 anos. Depois dos 1000 anos, ele será solto por um pouco para enganar aqueles que se rebelaram contra o domínio de Deus. A obra mais comum de Satanás é enganar. Meu amado irmão, minha amada irmã, quantas pessoas estão iludidas, enganadas com tudo que tem acontecido diante dos nossos olhos. Nós precisamos, no nome santo do Senhor, colocar a nossa vida no altar e falar: Senhor, abra minha mente, me dê direção. Eu preciso ser direcionado pelo Teu Santo Espírito. Eu não quero andar por vistas, porque muitas vezes, amados irmãos, o que nós vemos nos engana. Mas quando o Espírito Santo de Deus nos direciona, nós temos verdadeiramente o melhor de Deus para as nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Oh Deus de Israel, que Deus esteja aí fazendo infinitamente mais do que nós temos pedido, infinitamente mais do que nós temos pensado. Que seja assim um tempo abençoadíssimo pelo nosso Deus. Muitas vezes, meus amados irmãos, nós temos encontrado muitas pessoas enfraquecidas, mas
quando o apóstolo Paulo ele ora ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele diz que tinha um espinho na carne e aquilo o aborrecia, tirava ele da sua zona de conforto. E o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo disse a ele: olha, a minha graça, ela te basta, porque o meu poder, ele se aperfeiçoa nas tuas fraquezas. Se foi assim com o nosso amado apóstolo Paulo, por que não pode ser assim também comigo, contigo? Vamos deixar que o poder de Deus, a soberania do nosso amado Senhor e Salvador venha se aperfeiçoar nas nossas fraquezas. Que esse grande amor, ele venha fazer toda a diferença na minha vida e na tua vida, quando nós mergulhamos no Senhor. As provisões dele verdadeiramente fará toda a diferença na minha vida, na tua vida, na vida da nossa família. E assim nós triunfaremos na presença do glorioso, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém? Então, no versículo 3, ele diz assim: lançou-o no abismo, e ali o encerrou e pôs sobre ele selo, para que mais não engane as nações, até que os 1000 anos se acabem, e depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Esse versículo, ele fala a respeito de que ele foi preso e depois ele será solto. As nações que existiram durante o reino de Cristo, ou que existirão ou existem na terra, são formadas pelos crentes que estavam vivos e que estão vivos também no fim da tribulação. Embora a palavra nações seja às vezes especificamente usada para ímpios, João também usa para representar os salvos. Aqui, segundo o que nós entendemos, meu amado irmão, ele será solto para atormentar aqueles que não deram crédito à palavra do Senhor, a palavra de Deus. Muitos, amados irmãos, estão sendo atormentados nos dias atuais. Situações tremendas têm acontecido. Mas quando nós colocamos a nossa vida no altar, é Ele quem reina dentro do nosso lar, da nossa casa, no nosso ir, no nosso vir, é Ele quem faz toda a diferença. No versículo 4 diz: e vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa, nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Amém? Então aqueles que se assentaram nos tronos são provavelmente os vencedores oriundos de todos os tempos, e possivelmente inclui os santos do Antigo Testamento. Aqueles que viveram, aleluia, nesse tempo do Velho Testamento voltarão à vida, segundo o que diz em 1 Coríntios capítulo 15. Nós, aleluia, seremos transformados pelo poder do Espírito Santo de Deus. Depois, aleluia, da volta de Cristo, são conforme é declarado os que foram fiéis a Ele e que morreram durante a tribulação. Já não, aleluia, mencionam a ressurreição dos santos da igreja que morreram, porque ela já ocorreu quando Cristo, aleluia, retirou a sua igreja da terra e a levou para o céu.
Amém? Então, este reino de Cristo de 1000 anos é chamado de milênio. O termo dá origem, aleluia, do latim, que significa 1000 anos. As características desse reino são as seguintes: foi predito no Antigo Testamento, Satanás estará preso, do reino milenal de Cristo participarão os salvos, da igreja e provavelmente os santos ressurretos do Antigo Testamento. E os santos mártires da tribulação e também, aleluia, a nota procedente, o povo do milênio a ser governado por Cristo consistirá dos que permaneceram fiéis a Ele durante a tribulação e até a sua vinda, e dos que nasceram durante o milênio. Nenhum inconverso entrará neste reino. Aqueles que, aleluia, reinarem com Cristo terão autoridade sobre todas as nações e servirão e governarão Israel e as demais nações. Haverá paz, segurança, prosperidade e justiça em toda a terra. A natureza será restaurada à sua condição original de ordem, perfeição e beleza. Todos os que optarem pela segunda, aleluia, ou melhor dizendo, todos que optarem pela senda da impiedade, da rebelião e da desobediência serão castigados. No fim dos 1000 anos, o reino será entregue ao Pai por Jesus. Então começará o reino final eterno e perfeito de Deus e do Cordeiro. Amém? Glórias ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Maravilha, né? Mádia Medeiros, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Aleluia. Amanhã nós teremos live, tá? Todos os dias nós temos essa live aqui a partir das 7h30 da manhã. Amém? Glórias a Deus. Então, no versículo 6 também do capítulo 20, ele diz dessa maneira: bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Assim diz o versículo 6. Essa expressão inclui a ressurreição de Cristo de todo o povo de Deus. A ressurreição dos ímpios ocorrerá no fim do milênio. No versículo 7, a palavra do Senhor diz assim: acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Quando, aleluia, fala que ele será solto no final, aleluia, desse milênio. No fim do reino de Cristo, Satanás será solto. O próprio Satanás, enganando-se ao ponto de supor que ainda poderá derrotar a Deus, sairá para enganar aqueles que quiserem rebelar-se contra o reino de Cristo, e ajuntará uma multidão de semelhantes rebeldes, Gog e Magog. Expressão oriunda de Ezequiel, capítulo 38, versículo 39. Representa as nações do mundo rebeladas contra Deus e a sua justiça. Assim diz a palavra do Senhor. Eu quero trazer algo aqui que fala sobre o que nós acabamos de ler, que está no versículo 7 aí, e a resposta aqui é: no fim do milênio, ele será solto, Satanás. O próprio Satanás enganando ao ponto de supor que pode derrotar a Deus,
sairá para enganar aqueles que querem rebelar-se contra o reino de Cristo. Injustiça, e ajuntará uma multidão de semelhantes rebeldes. Quando nós estamos falando a respeito daqueles que acham que pode vencer ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a palavra do Senhor, ela aqui em Gálatas, capítulo 5, muitos falam, não, em que eu tenho errado, em que eu tenho feito para ficar do lado de fora, para estar fazendo a vontade de Satanás. E a palavra do Senhor, ela está dizendo aqui em Gálatas, capítulo 5, versículo 19. Porque as obras da carne, elas são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, imulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como antes já vos disse, os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Deu para entender? A gente precisa, meu amado irmão, minha amada irmã, colocar a nossa vida em Deus, falar, Deus trabalha. Mas Deus, ele faz a parte dele, ele nos amou quando nós éramos ainda pecadores. E ele nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Agora, quando nós estamos nas condições de filhos, nós precisamos continuar a louvá-lo, a engrandecer, a magnificar o seu nome. A condição de salvo não está na hipocrisia, no homicídio, na idolatria, na feitiçaria, no adultério. Está dizendo as Sagradas Escrituras, os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Estão de fora. Para que eu esteja dentro, eu preciso me adequar a tudo aquilo que a palavra do Senhor está dizendo para mim. Se eu pecava a respeito do adultério, eu tenho que corrigir a minha vida. Se eu estou em fornicação, eu tenho que procurar um casamento. Tudo isso que o Senhor está falando, nós temos que corrigir enquanto é tempo. A correção é o arrependimento. E quando nós nos arrependemos, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, o Senhor nos perdoa. Nós precisamos então nos arrepender para que não venhamos estar fazendo, aleluia, habitação no lago de fogo. No versículo 8 do capítulo 20, está dizendo assim, e sairá para enganar as nações que estão sobre os quatro cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para juntar em batalha. Esta é a última rebelião contra Deus. Muitos dos que nascem durante o milênio optam manifestamente pela rejeição do senhorio visível de Cristo. Escolhem Satanás e a sua mentira, o julgamento divino, é a sua destruição total e ruína. Terrível, terrível.
No verso 10 está dizendo: o diabo, os que o enganavam, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e o dia, aleluia, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Quando fala aqui, lançados no lago de fogo, o poder de Satanás acabará. Então, pois Deus o lançará no lago de fogo para todo sempre. Ali ele não reinará, sendo sempre atormentado de dia e de noite, eternamente. Terrível. Busquemos ao Senhor, nosso Deus, Ele que vive, Ele que reina, aleluia, para todo sempre na minha vida e na tua vida, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele, a raiz de Davi, Ele que nos dá vida, vida em abundância. Nós precisamos então colocar a nossa vida no altar do Senhor. Eu quero ser um pouco mais dinâmico aqui no estudo, Apocalipse capítulo 20, do verso 1 ao verso 10. Jesus, ele vence o dragão. Continuamos com o nosso estudo do livro, chegando agora à derrota do último dos adversários, entronizado no capítulo 12 a 17, a meretriz e as duas bestas já caíram. Agora, falta somente a derrota de Satanás, para completar a vitória do Cordeiro. Desde o capítulo 12, temos aguardado a vitória prometida sobre o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás. Esse trecho é sem dúvida um dos mais polêmicos do livro. Tem sido usado como parte integral de várias doutrinas especulativas, especialmente as diversas formas de milenismo. Os pré-milenistas, que ensinam que Jesus reinará na terra durante 1000 anos, depende muito deste texto. Será que acham aqui as provas necessárias para defender a sua teoria? Então, é um estudo que nós precisamos fazê-lo, mas respeitar também como outras pessoas acreditam. Amém? Então, os 1000 anos, capítulo 21 a 6. E aqui no capítulo 20, versículo 1, ele diz: vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Então vi descer do céu um anjo, ele vem com autoridade de Deus. Pré-milenismo resumido. Algumas divergências entre pré-milenista. Resumidamente, a doutrina inclui estes elementos: o arrebatamento, Jesus voltará para buscar os fiéis, os mortos justos serão ressuscitados e os fiéis vivos serão levados para encontrar Jesus no ar. O Espírito Santo deixará a terra também. A grande tribulação, um período de 7 anos que inclui a invasão da Terra Santa pelas forças de Gog, levando a terrível batalha do Armagedon. Este período é dividido em 2 partes. A terceira parte e meia, ou melhor dizendo, 3 anos e meio, de relativa prosperidade sob o anticristo, 3 anos e meio de sofrimento. Jesus e seus santos voltarão à terra para estabelecer o seu reino terrestre por 1000 anos. Jesus reinará no trono literal de Davi durante esse tempo. Satanás será preso. Depois de 1000 anos, o diabo será libertado por pouco tempo e tornará mais uma vez a destruir o Senhor e o seu povo. Não conseguirá. A ressurreição dos ímpios, o julgamento final e a separação eterna entre os fiéis no céu e os ímpios no inferno.
Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás. A mesma descrição do diabo dada em Apocalipse capítulo 12, versículo 9. Mas aqui o anjo do céu segura o dragão. Ele está sob o domínio desse servo do Senhor e o prendeu por 1000 anos. Claramente, uma das frases mais polêmicas do livro. Devemos entender essa expressão como totalmente literal, parcialmente literal ou totalmente simbólica. Consideramos estas 3 abordagens. Primeiro, literal. Um pedido, ou melhor dizendo, um período de tempo de 1000 anos. Há diversas interpretações que dependem de uma explicação literal dos 1000 anos aqui. Se não achar o milênio aqui, não terá nenhuma base bíblica para defender doutrinas milenaristas, além de não, aleluia, respeitar os limites do tempo citados várias vezes no livro de Apocalipse, no capítulo 1, do versículo 1 e versículo 3. No capítulo 22, versículos 6, 7, 10 e 12. As teorias milenaristas dependem de muitas interpretações forçadas e contrárias em diversos textos bíblicos. A interpretação literal normalmente coloca os 1000 anos como um período literal futuro. 2. Parcialmente literal. Um período de tempo longo. Anos literalmente representam tempo, mas não necessariamente de 1000 anos, conforme essas interpretações. Vários comentaristas acreditam que 1000 anos representam um período de relativa segurança, começando pouco depois de João escrever o Apocalipse e continuando até algum momento, pouco antes da segunda vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa interpretação normalmente diz que estamos atualmente no milênio, mas que ainda haverá um período curto em que Satanás terá maiores poderes. Entre os problemas enfrentados com essa interpretação é que a questão de sinais antes da segunda vinda de Jesus, se Satanás será liberado para agir com mais potência do que ele possui atualmente, estas obras dele serviriam como sinais procedendo à segunda vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia, porém, ensina que Jesus virá como ladrão. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 10. Agora, totalmente simbólica. A figura não fala de tempo, mas da sujeição total do diabo. Nessa interpretação, que me parece mais coerente das opções, o ponto seria um contraste entre o domínio total que é o anjo exerce sobre o diabo, o poder muito limitado deste para afligir os santos. Descreveria a situação atual do diabo, dominando e incapaz de exercer o poder perseguidor, como o fazia no Apocalipse, mas ainda vivo e com algum poder para nos afligir. 1000 anos representa a totalidade, não um número literal ou limitado. Considere alguns exemplos. Deus guarda a misericórdia em 1000 gerações. Êxodo capítulo 34, versículo 7. Deuteronômio capítulo 7, versículo 9. Literal? Só até 1000 anos? Obviamente não. O ponto é da fidelidade total do Senhor para com os seus filhos fiéis. Deus mandou a sua palavra para 1000 gerações, Salmo 105, verso 8, literal. Depois de 1000 gerações, as outras podem desobedecer? Não.
O ponto é que todas as gerações de Israel seriam obrigadas a guardar a lei. Um só homem, com a ajuda de Deus, perseguirá 1000 do inimigo. Josué capítulo 23, verso 10, literal. Não, Deus daria vitória total sobre os adversários. Amém? Glórias a Deus. A paz do Senhor Jesus Cristo, a minha amada irmã Dinha Santos, seja bem-vinda. Deus te abençoe nessa manhã, abençoe a sua casa, a sua família, o seu ir, o seu vir. Seja bem-vinda. Amém? Então, em Jerusalém restaurada, o menor cresceria para ser 1000. Isaías 60, versículo 22. Literal. Não. Uma bênção completa do nosso Deus. No capítulo 20, no versículo 3 do Apocalipse, lançou-o no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até que completasse 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Lançou-o no abismo, e fechou-o e pôs sobre ele, para que não mais enganasse as nações até completarem os 1000 anos. Diante dos exemplos acima, devemos insistir em interpretar os 1000 anos do Apocalipse como um período literal de tempo. Acredito que não. 144.000 homens judeus e virgens não representam o número total, nem representam homens judeus ou virgens. Os comentários sobre o capítulo 7, 14, aleluia, assim descrito. Da mesma maneira, podemos entender que esta figura de 1000 anos não representa necessariamente um número literal de 1000 anos, nem um período de tempo. Depois disso é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. A ênfase da figura está no contraste de 1000 anos de prisão e um pouco de tempo de liberdade. O domínio do Senhor é total, o poder do diabo é limitado. Este versículo admite que o diabo não deixou de agir na época da igreja primitiva. Ele foi derrotado na cruz do Calvário por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O destino dele foi, é e sempre será selado, a derrota. Mas Deus deixou que Satanás agisse dentro dos limites definidos pelo Senhor até que ele fosse finalmente lançado no lago de fogo, no capítulo 20, versículo 10. Devemos fazer a aplicação prática aqui. Jesus venceu o diabo e seus servos na cruz. Hebreus capítulo 2, versículo 14 e 15, Colossenses 2, 15, 1 João capítulo 3, 8, Lucas 10, 18, Mateus 12, 28, 29. Mas Deus deixa Satanás agir dentro de certos limites. Nos dias atuais não devemos nos enganar achando que o diabo é totalmente importante. Ele age procurando nos destruir com o pecado, mas o poder dele é menor do que o poder de Deus. Esse poder que Deus nos deu na sua palavra, o Senhor nos deu condições de resistir e vencer na nossa vida os ataques do inimigo, conforme está em Tiago capítulo 4, versículo 7, 1 Pedro capítulo 5, 8 e 9, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12 e versículo 13. Agora entrando no versículo 4 do capítulo 20, ele diz assim: vi tronos, e nesses sentaram-se aqueles aos quais foram dadas a autoridade de julgar. Vi ainda almas dos depositados por causa do testemunho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, bem como por causa da sua palavra, da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Glórias ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Então vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles os quais foram dada autoridade para julgar. O Apocalipse, ele fala várias vezes de tronos, de autoridades subordinadas ao Rei dos Reis. O trono principal, obviamente, é o de Deus, conforme está aí no Apocalipse capítulo 4, verso 2, capítulo 5, verso 13, capítulo 7, verso 10, 11, 15, capítulo 12, verso 5, 19, verso 4. Jesus senta-se no seu trono com o Pai, e os vencedores sentam-se com ele. No capítulo 3, versículo 21 de Apocalipse, no capítulo 7, versículo 17, versículo 1 e 3 do capítulo 22. Esta figura de domínio compartilhado, até pelos servos do Senhor, se torna um tema importante no livro, demonstrando a certeza da vitória dos fiéis. Os 24 anciãos representando o povo de Deus têm seus tronos ao redor do trono dele. No capítulo 4, versículo 4, no capítulo 11, versículo 16, o vencedor recebe autoridade sobre as nações. Capítulo 2, versículo 26 e 28. Os remidos reinarão sobre a terra com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Deus é maravilhoso. Ele é aquele que tem cuidado de mim, cuidado de você, para que nós vivamos uma vida, aleluia, maravilhosa ao seu lado. Glórias a Deus. Ainda continuando aqui, ele diz: vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Quem então são as pessoas nestes tronos? Observemos algumas ligações no próprio livro. Aos vencedores foi prometida autoridade sobre as nações. No capítulo 2 de Apocalipse, versículo 26. Na vitória da 7ª trombeta, Cristo recebeu o reino. As nações se enfureceram, os mortos foram julgados, e o galardão foi dado aos santos. A mesma ideia aparece em Daniel capítulo 7. O Filho do Homem recebe o domínio, no capítulo 7, versículo 13 e versículo 14. Os reis se levantam contra os santos, no capítulo 7, versículo 17. Mas os santos do Altíssimo, aleluia, mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todos sempre, de eternidade a eternidade. Pode dar um amém aí? Amém. Glórias a Deus. No capítulo 7, versículo 18. O chifre insolene fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles, até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo, e veio o tempo em que os santos possuíram o reino, no capítulo 7, versículo 21 e 22. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será eterno, no capítulo 7, versículo 27. O nosso reino, o reino de Deus, ele é eterno. Chegou o momento desta vitória no Apocalipse. A meretriz foi julgada. As duas bestas, incluindo o reino solene, foram julgados. A vitória pertence a Cristo e aos seus servos, que recebem o reino eterno.
a comparação com Daniel, capítulo 7, versículo 18 e versículo 27. Ajuda a entender que o reino, aleluia, que o reinado dos santos não se limita a um período de 1000 anos, mas para sempre, na presença do nosso Deus. Ele que vive, Ele que reina para todo sempre. Nós estaremos com Ele de eternidade a eternidade. Amém? Glórias ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glórias, glórias, glórias a Deus. Amém? Então parece que estes abençoados se dividem em dois grupos. Alguns comentaristas sugerem que os grupos são, primeiro, aqueles que morreram como mártires. Segundo, outros santos que não adoraram a besta. Outros sugerem uma distinção diferente entre um e o 2. Os que ainda estavam vivos, aqueles aos quais foi dada autoridade, os santos mortos, almas dos decapitados. Em qualquer dos casos, o contraste maior fica entre estes servos fiéis, que reinam com o Senhor, e os ímpios que adoravam a besta e sofrem as consequências. Essa diferença se torna especificamente ou especialmente evidente na comparação do reinado dos santos por 1000 anos, no capítulo 20, versículo 4. Com os dois reis da terra se subordinaram à besta. Uma hora, no capítulo 17, versículo 12, melhor ser um servo no reino de Deus do que um rei no reino da besta. Melhor ser um servo no reino de Deus do que um rei no reino da besta. Viveram neste versículo, poderiam ser traduzidos, reviveram, ressuscitaram e voltaram a viver. Acirrados debates sobre a natureza dessa ressurreição. O texto não diz que os corpos foram ressuscitados, assim se torna difícil usar esse trecho para apoiar alguma noção de ressurreição separadas, uma para os santos e outra para os ímpios. Outras passagens, como João capítulo 5, versículo 28 ao 29, negam a possibilidade de ressurreição distintas, mas por estar no contexto de uma visão simbólica, pode ser que João viu corpos ressuscitados. Ainda nada diria sobre algumas ressurreições literais. Ao invés de nos poder perder nesse tipo de debate, devemos entender a mensagem da vitória dada aos fiéis, se foram almas ou corpos ressuscitados. Ainda acontece numa visão que comunica uma mensagem coerente com o contexto. Alguns exemplos do Velho Testamento ajudarão a que Ezequiel usou simbolicamente a ideia de uma ressurreição para mostrar a vitória que será dada aos judeus depois do cativeiro da Babilônia. Deus profetizou sobre a volta do povo do cativeiro e usou a visão dos ossos secos para mostrar a possibilidade dessa ressurreição de uma nação quase morta. Ezequiel capítulo 36, versículo 37. Isaías usa também a figura de uma ressurreição para mostrar o livramento do povo oprimido, quando Deus traz o castigo contra os opressores. Isaías capítulo 26, versículo 19 e 21. Aqui em Ezequiel é capítulo 36 e capítulo 37. Chegando agora no versículo 5, o restante dos mortos não reviveram até que se completasse 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Os restantes dos mortos reviveram até se completasse 1000 anos. Os que morreram no Senhor foram abençoados. No versículo 4, os outros mortos
Aqueles que adoraram a besta receberam a marca dela, são explicitamente excluídos dessa bênção. Os 1000 anos de domínio são dos santos fiéis, não dos ímpios. Esta é a primeira ressurreição, a única ressurreição já mencionada nesse texto. Foi aquela do versículo 4, viveram, ressuscitaram e reinarão. Porque, primeira, se fosse a ressurreição literal, na sua vinda, Cristo seria uma só ressurreição de todos os mortos. João capítulo 5, versículo 28 e 29. Essa ressurreição faz parte das imagens simbólicas do livro. A primeira é dos mártires, ou da causa dos mártires fiéis, na justa vingança de Deus contra os mártires, as bestas e o dragão. A primeira ressurreição representa a vitória dos santos sobre os seus adversários, o livramento dos fiéis da opressão, da sua restauração, as bênçãos de Deus. A morte pelas mãos dos perseguidores não pode tirar esta bênção dos fiéis. No capítulo 14, versículo 13. Nosso Deus, Ele tem cuidado de mim, Ele tem cuidado de você. Aqui, no versículo 6, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com eles por 1000 anos. Bem-aventurado e santo é aquele que tem a parte na primeira ressurreição. A quinta das 7 bem-aventuranças no livro. Esta frase reforça o sentido do versículo 4 e 5. Os fiéis participam da ressurreição vitoriosa para reinar com Jesus. Aqueles que serviam a besta não podem participar deste reino e assim não tem parte na primeira ressurreição. Os abençoados aqui são também os santos, só podem ser, pois os imundos não reinam com Cristo. No capítulo 21, versículo 8. 1 Coríntios capítulo 6, 9 a 11. Hebreus capítulo 12, versículo 14. A participação da vitória é do reino do Cordeiro, exige santidade. Sobre a segunda morte não tem autoridade. A segunda morte sugere uma primeira. Na primeira, os homens podem não enxergar nenhuma diferença. Os ímpios morreram nas suas pragas do livro, mas os santos morreram pelas mãos da besta. Qual vantagem em servir a Cristo? E todos igualmente morreram. A diferença pode ser invisível aos homens, mas Deus claramente vê essa distinção e revela aos fiéis a diferença. Não está na primeira morte, está na segunda. Os fiéis não são atingidos pela segunda morte, identificada no final do capítulo como lago de fogo, capítulo 20, versículo 14. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus, de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. A segunda morte, o lago de fogo, domina o ímpio e os servos da besta, mas os servos do Senhor participam do domínio total de Cristo. A figura de 1000 anos aqui tem o mesmo significado das expressões para todo sempre, de eternidade a eternidade. Daniel capítulo 7, versículo 18. E o seu reinado será eterno. Daniel capítulo 7, versículo 27. O ponto não é de um tempo determinado, mas de um domínio absoluto, como em outros trechos do Novo Testamento. Essa figura junta a autoridade do rei com o papel do sacerdote. Sacerdotes reinam no sistema do Velho Testamento. Não foi possível um sacerdote da tribo de Levi reinar, pois os reis vieram das outras tribos, principalmente Davi e seus descendentes que eram de Judá. Nenhum
rei, aleluia, servir como sacerdote. Hebreus capítulo 7, versículo 11 e 14. 2 Crônicas capítulo 26, 16 e 18. Este fato apresenta mais uma dificuldade para os pré-milenistas, pois se Jesus, da tribo de Judá, estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria. Hebreus capítulo 8, versículo 4. Mas depois da morte de Jesus, ele nos fez um sacerdote real. 1 Pedro capítulo 9. Não conforme um sistema terrestre, e sim no reino celestial, o qual transportados, Colossenses capítulo 1, versículo 13, o sistema pré-milenista erra nos seus conceitos na localização geográfica e histórica do reino de Cristo e na sua noção sobre a natureza do reino espiritual de Cristo. Já existe e já existia quando Pedro e Paulo escreveram suas cartas no primeiro século. Os fiéis são os sacerdotes que rejeitam, ou melhor dizendo, os fiéis são os sacerdotes que já reinam com Cristo. A derrota final de Satanás. No capítulo 20, versículo 7 e o 10. No versículo 7, quando, porém, se completam os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Quando, porém, completam 1000 anos, Satanás será solto da prisão. Mantendo a figura do período do tempo, este versículo serve como um aviso importante. Tudo que já passou se encaixa no contexto histórico que João identificou no livro, coisas que iam acontecer em breve. Os leitores originais entenderam assim a sua vitória sobre Satanás, dando-lhe o privilégio de reinar com Cristo. Mas enquanto a história continua na terra, seria errado presumir que o diabo nunca mais tentaria se levantar, ou que outros santos em outras épocas não poderiam sofrer perseguições brutais. A situação geral dele é de poder muito limitado, e os santos em qualquer circunstância têm a confiança da vitória pelo sangue do Cordeiro. Se ele seguir aqui ou ali, em algum outro momento da história, não deve concluir que o Cordeiro ou os santos perderem seu domínio. É possível para ele atacar novamente, mas nenhum ataque dele contra os fiéis será bem sucedido, pois a nossa vitória ela já foi cravada ali na cruz do Calvário. No versículo 20, no capítulo 20, versículo 8, e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar, e sairá seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, diferente do poder normal do diabo, como tentador que os santos resistem pela fé. Em 1 Pedro capítulo 5, verso 8 ao 9, ele teria ocasiões de pelejar contra os santos como perseguidor, usando o poder de governar contra os santos. Gog e Magog, no Apocalipse, estes nomes aparecem somente aqui. O significado deles se torna evidente quando examinados a outras passagens bíblicas que falam de Gog e Magog. Este símbolo vem de Ezequiel capítulo 38 e 39. No capítulo 36, Deus prometeu a restauração de Israel. No capítulo 37, outras mensagens reforçam essa promessa. De repente, no capítulo 38, Gog e Magog ajuntam os exércitos das nações ímpias, invade Israel restaurada. Deus peleja contra Gog e as nações, e os ímpios são destruídos e enterrados no capítulo 39. A comparação das nações citadas em Ezequiel capítulo 38, versículo 2 ao 6 e 13,
como as linhagens dos povos de Gênesis capítulo 10 mostrará que não são descendentes de Sem. Os antepassados do povo, o uso destes nomes representam os povos ímpios, que se lamentam contra o reino do Senhor, ou melhor dizendo, que se levanta contra o reino do Senhor e contra o povo escolhido. O resultado daquele contexto foi a derrota total de Gog e seus aliados. A fim de reunir-se para a peleja, ele faz aqui a mesma coisa que os espíritos imundos fizeram, no capítulo 16, versículo 13 e 14. Aqueles exércitos foram derrotados. E a mesma coisa que Gog fez em Ezequiel capítulo 38. Mas eles também foram derrotados. Agora o diabo chama as nações para atacar o povo de Deus. Não poderá haver dúvida sobre o resultado. O resultado é que Deus, Ele está conosco. Deus, Ele é a nossa fortaleza. E nós precisamos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, honrá-lo com a nossa vida. Amém? O Senhor, o número desse é como a areia do mar. O número pode impressionar aos homens, mas nunca impressiona o Senhor, o Todo-Poderoso. Não deve impressionar os seguidores dele. A questão não é quantos e quem. O diabo é um perdedor e perderá esta e todas as suas batalhas contra o Senhor. Jesus é um vencedor. E aqueles que ficam ao lado, aleluia, dele, garante a sua vitória. No capítulo 20, versículo 9, já estamos terminando, tá, meus amados irmãos? Mancharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos. Marcharam então pela superfície da terra, sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, o fogo do céu e os consumiu. Marcharam então pela superfície, sitiaram o acampamento dos santos. Os inimigos vêm contra o povo de Deus, representado pelo acampamento dos santos e a cidade querida, Jerusalém espiritual. Uma multidão de soldados das nações dos quatro cantos da terra vem contra os santos do Senhor. Deus, porém, aleluia, manda fogo do céu e os consome, como nas outras batalhas, em Ezequiel capítulo 38, 39, Salmo 2, Apocalipse 19. Não há necessidade de uma apresentação dramática que destaca o poder do inimigo. Ele perde totalmente, porque fogo do céu os consumiu. Quando nós chegamos no versículo 10 do capítulo 20, o diabo, o sedutor deles foi lançado para fora do lago de fogo, enxofre, onde, aleluia, se encontram não só a besta, como também o falso profeta. E serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. O diabo, sedutor deles, ele foi lançado no lago de fogo. O versículo 7 e o 9 mostra a possibilidade do diabo se levantar contra os fiéis de outras épocas, mesmo depois da vitória dada aos santos que sofriam pela mão da besta romana. Mas, mesmo este poder tem limite. O poder do diabo chegará ao fim, quando será lançado dentro do lago de fogo, onde encontram não só a besta, mas como também o falso profeta. As duas bestas já foram lançadas no lago de fogo, no capítulo 19, verso 20. E serão atormentados de dia e de noite pelo século dos séculos. O lago de fogo não lhe traz inquietação, e sim tormento perpétuo. No próximo capítulo descobriremos que as pessoas que não obedecem ao Senhor também serão lançadas nesse lago. O castigo descrito aqui é de
tormento perpétuo, mesmo reconhecendo a linguagem simbólica do contexto. Trechos como estes nos ajudam a resistir ao engano das doutrinas que nos ensinam que a morte espiritual seja apenas a destruição total ou aniquilação dos ímpios. A morte envolve uma separação. A morte física é a separação do espírito e do corpo. Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. Tiago capítulo 2, versículo 26. E a morte espiritual é a separação do homem e de Deus. Isaías capítulo 59, verso 1 e 2, Efésios 2, 5 e 12. Essa morte pode ser temporária, Efésios capítulo 2, versículo 4, também 6 e 13, ou pode tornar-se eterna. 2 Tessalonicenses capítulo 1, 8 e 9. Na linguagem de Jesus, o castigo dos condenados é de duração igual à vida dos salvos. Castigo eterno e de vida eterna. Conclusão. João escreveu para consolar os santos, perseguidos pelo governo romano, as forças que os apoiam. Ele mostrou os poderes maus através dessa perseguição, apresentando o dragão, a besta e a meretriz. Mas depois das revelações, pragas e batalhas, os santos continuam reinando com Cristo, enquanto os inimigos sofrem o lago de fogo e enxofre. Deus é justo e seus servos fiéis são vencedores. Amém? Glórias a Deus. Nós seremos felizes com nosso Deus. Nós reinaremos com Ele. Ele é verdadeiramente o Senhor que cuida de nós. Amém? Glórias a Deus. A paz do Senhor Jesus, a João, José, Deus esteja te abençoando aí nessa manhã. Também o Cid, Deus esteja abençoando. A Thaís Freitas, também Deus esteja te abençoando. Estou fazendo live todos os dias, Thaís. Também a nossa amada irmã Ana Soares Lima, ela está dizendo assim: por favor, ore pela minha saúde e pelo Alexandre, que está nesse momento fazendo perícia. Amém? Glórias a Deus. Estamos orando aqui. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te agradecemos por essa manhã, pela tua palavra, por todas as pessoas que estão conosco nessa live. Abençoa, Senhor Deus, principalmente a dona Ana, Senhor Deus Soares, Senhor Deus Lima. Aleluia, ela está pedindo pela sua saúde, ó Pai, pela saúde, Senhor Deus, do Alexandre, Senhor Deus, que está na perícia, Senhor Deus, nesse momento. Que teu Espírito Santo, ó Pai, esteja, Senhor Deus, fazendo infinitamente mais do que nós temos pedido, do que nós temos pensado. Que as tuas mãos potentes, ó Pai, possa usar, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, ó Deus de Israel, fazendo, Senhor Deus, com que aquilo que é correto, aquilo que é certo, ó Pai, aquilo, Senhor Deus, que é completamente justo, ó Pai, venha prevalecer. Que teu Espírito Santo esteja, Senhor Deus, usando, Senhor Deus, aleluia, os médicos, ó Pai, aleluia, para dar, Senhor Deus, ao Alexandre, Senhor Deus, a resposta, Senhor Deus, que ele tanto precisa. Assim, ó Deus, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós clamamos, ó Pai, por todo o teu povo, te pedindo, ó Deus, que o teu Espírito Santo, ó Pai, faça, Senhor Deus, infinitamente mais do que nós temos pedido, do que nós temos pensado. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Deus abençoe a todos meus amados irmãos e irmãs. Deus esteja fazendo infinitamente mais pela vida de cada um de vós. Em nome de Jesus, receba a bênção apostólica, que o grande amor de Deus o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós que vêm buscar a sua igreja, a igreja que está viva eternamente. Amém. Amém? Deus abençoe, Deus proteja, Deus esteja guardando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Fica na paz, Deus abençoe.